E aí, pessoal, vamos para nossa aula de fisiologia da regulação da pressão arterial. Eu vou falar aqui com vocês hoje, com relação à regulação da pressão arterial, como acontece isso de maneira fisiológica, toda a regulação, todos os mecanismos, todas as variáveis que correspondem à regulação da pressão a curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Aqui são os conceitos de pressão arterial e também as variáveis que correspondem à pressão arterial de maneira fisiológica. Então, olha só, pressão arterial é a força que o sangue exerce na parede das artérias. Então, quando o sangue passa aqui dentro dessa, deixa eu pegar a caneta aqui, dessa artéria aqui, ó, ele passa justamente exercendo uma força, tá? Essa força é o que a gente conhece como pressão arterial. E diversos fatores influenciam tanto essa força como também o aumento ou diminuição da pressão arterial. Porém, quando a gente fala que pressão arterial é a força que o sangue exerce nas paredes das artérias, isso fisiologicamente não quer dizer muita coisa. Então, a gente tem as variáveis fisiológicas da pressão arterial e o que é pressão arterial de maneira fisiológica. De maneira fisiológica, a pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, tá? Então, a gente vai conceituar aqui, eu vou conceituar para vocês essas variáveis já. Mas débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, que é a câmara cardíaca que ejeta sangue, em 1 minuto, tá? E resistência vascular periférica tem a ver com o raio, com o diâmetro dos vasos. Então, se o vaso está dilatado, tu tem uma resistência periférica total. Se o vaso sanguíneo ele diminui de calibre, tu tem outra resistência, tá ok? Aqui, ó, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Aí eu preciso conceituar para vocês o que é isso, tá? Essas variáveis. Vamos aqui, olha lá, pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica ou resistência periférica total. É a mesma coisa. Só abrir aqui. O que é débito cardíaco? Volume de sangue ejetado em 1 minuto. Tá? O que é resistência vascular periférica? Resistência vascular periférica. Diâmetro dos vasos sanguíneos. Principalmente aqui o que a gente chama de arteríolas, que são as artérias aí que possuem grande resistência no que tange ao músculo vascular liso. Tá? A gente tem o músculo cardíaco, o músculo esquelético, músculo estriado esquelético, e temos também um músculo vascular liso que fica ali na parede dos vasos sanguíneos, e ele também tem ele também pode contrair e relaxar, tá? Vamos dizer assim. Então essas duas variáveis aqui, elas são as variáveis que controlam, tá? Que são relativas à pressão arterial. O débito cardíaco, pessoal, assim, o débito cardíaco ele tem mais duas variáveis que controlam ele. O débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o que a gente chama de volume sistólico ou volume de ejeção, tá? Aí, vamos pro próximo conceito aqui. O que é frequência cardíaca? Número
de batimentos por minuto, que a gente chama de BPM, né? Frequência cardíaca é o número de batimentos por minuto ali do teu coração. E o volume sistólico ou volume de ejeção é quanto o ventrículo esquerdo ejeta de sangue por sístole. Por sístole ou por batimento ou por ejeção. Tá? Então o que acontece? Quando o ventrículo esquerdo ele contrai, ele faz a sístole, ele expulsa ali, ele tira daquela câmara uma quantidade de sangue. Essa quantidade de sangue pode ser elevada ou não. Tá? É coisas que a gente vai discutir aqui mais pra frente. Mas essas variáveis aqui, a gente precisa eu preciso que vocês aprendam e saibam, tá? Vou até fazer um desenho aqui. Onde é que faz desenho aqui? Tá. Agora, vou até fazer um desenho aqui, olha. Vamos imaginar que isso aqui seja um raio, um vaso. Então, vou desenhar aqui um vaso, tá? E agora o sangue ele está passando aqui, fazendo uma resistência na parede desses vasos, tá? Essa força que é exercida pelo sangue na parede dos vasos é o que a gente chama de pressão arterial. Só que assim, por exemplo, o que eu quero que vocês entendam também. Se esse sangue ele passa aqui dentro e o calibre do vaso ele é menor, tu aumenta a resistência com relação a força exercida pelo sangue nesses vasos. Então, se tu diminui o calibre do vaso, o sangue passa ali com mais resistência. Isso aumenta a frequência, isso aumenta a pressão arterial. Por quê? Porque a pressão arterial tem a ver com isso aqui também, ó, diâmetro dos vasos. Então, se o diâmetro dos vasos ele diminui, tu aumenta a pressão arterial, tá? Se o diâmetro do vaso ele aumenta, se tu faz vasodilatação, o que vai acontecer? A resistência vascular periférica vai diminuir e a pressão arterial também vai diminuir. A pressão arterial ela tem relação direta, tá, com esse diâmetro dos vasos. Então, se o vaso ele constringe, tá? Se tu faz vasoconstrição, se o vaso faz vasoconstrição ali, a pressão arterial aumenta demais. Então isso aqui é uma coisa que vocês precisam entender e saber. Eu comecei aqui a aula fazendo relações e determinando alguns conceitos, tá? Antes da gente entrar na aula em si. Isso aqui nem é aula ainda. São só conceitos que a gente precisa saber. Então, aqui vocês já sabem que a pressão arterial ela depende do débito cardíaco e também da resistência vascular periférica. Exemplo, se a tua frequência cardíaca bate 70 vezes por minuto e a cada ejeção você faz 70, você expulsa ali, né, o ventrículo esquerdo tira 70 ml, tu tem aí quase 5 litros de sangue bombeados, né, em 1 minuto, tá? Portanto, se a frequência cardíaca ela aumenta, o débito cardíaco também aumenta. Se o volume sistólico aumenta, o débito cardíaco também aumenta. E, consequentemente, se o débito cardíaco aumenta, a PA também, né, a pressão arterial também aumenta, porque o débito cardíaco ele é uma variável direta ali, uma variável relacionada à pressão arterial. Ok? Mas também o volume sistólico ele depende de outras variáveis. O volume sistólico depende de pré-carga, então quanto o coração recebe de sangue. Por exemplo, essa pré-carga aqui, ela depende demais, por exemplo, do retorno venoso. Então olha só, quando tu está fazendo exercício, tu tem um volume sistólico e uma frequência cardíaca aumentada. Então aumentando também o débito cardíaco, por exemplo. Só que esse mesmo sangue ele tem que retornar para o coração. Então tu aumenta o quê? Tu aumenta o retorno venoso
E com isso tu aumenta o que? A pré-carga. Isso aumenta o que? O volume sistólico. Contratilidade, capacidade do miocárdio de gerar força. Então, por exemplo, se tu começa a fazer exercício, o teu coração ele não só aumenta a frequência cardíaca pelo sistema nervoso simpático, né? Como também ele aumenta a força de contração dele. Então ele bate mais forte, ele contrai mais forte e consequentemente também aumenta o volume sistólico. O volume sistólico também depende do que? Da pós-carga, que é a carga contra a qual o ventrículo precisa injetar sangue. Então, por exemplo, se a tua pressão arterial estiver elevada, o ventrículo esquerdo ele tem que fazer mais força para vencer essa pressão arterial que está elevada lá na aorta, por exemplo. Então, isso vai fazer aumentar o volume sistólico ou diminuir. Se a pressão arterial estiver alta, tu tem menor volume sistólico, por exemplo, por conta da pós-carga aí. Isso conecta diretamente o retorno venoso com o enchimento cardíaco, volume sistólico, débito cardíaco e pressão arterial. Tá? Então, nota que eu precisei fazer com vocês uma determinação de alguns conceitos fisiológicos com relação ao sistema cardiovascular para a gente conseguir entrar na aula, porque eu vou falar muito disso na aula para vocês entenderem sobre a regulação fisiológica da pressão arterial. O que é resistência periférica total? É a resistência oferecida principalmente pelas arteríolas, a passagem do sangue. E aqui está uma ideia extremamente importante. Tá? As arteríolas são os principais vasos responsáveis pela regulação da resistência periférica. Quando uma arteríola contrai, o raio diminui. Então, eu já expliquei isso para vocês. Quando uma arteríola diminui o calibre do vaso, o vaso ele fica menor, o diâmetro do vaso fica menor. Então esse sangue ele passa com mais resistência. E isso aumenta a pressão arterial. Certo? O fluxo sanguíneo ele diminui ali, né? Porque tu diminuiu o raio. Quem faz isso é o sistema nervoso simpático, por exemplo. Quando essa arteríola ela aumenta, quando esse vaio ele aumenta de calibre, por exemplo, com a liberação de óxido nítrico, por exemplo, o raio diminui e a resistência ela diminui. Então a pressão arterial ela tende a cair. Por quê? Porque o sangue está passando com mais facilidade ali naquele raio, ali naquele vaso sanguíneo, certo? Então temos duas grandes maneiras de aumentar a pressão arterial, aumentando o débito cardíaco ou aumentando a resistência periférica total. Enfim, isso eu já conversei com vocês, né? Então tu pode aumentar o débito cardíaco aumentando a frequência cardíaca, a força de contração do coração, vasoconstrição. Isso tudo pode aumentar a pressão arterial mediante os efeitos do sistema nervoso simpático. O que é pressão sistólica e diastólica? A pressão arterial não permanece constante durante o ciclo cardíaco. Então temos pressão sistólica, a pressão arterial máxima durante a sístole ventricular. Então, quando o coração, quando o ventrículo esquerdo ele contrai, o nome disso é sístole. A gente chama isso de sístole. A pressão diastólica é a pressão mínima durante a diástole. Então, diástole é quando o coração relaxa. É quando o coração, o ventrículo, ele precisa se encher de sangue naquela câmara para ele fazer a sístole, certo? Um exemplo clássico é 120 por 80 milímetros de mercúrio, 120 é a sistólica e 80 é a diastólica. Uma variável extremamente importante é o volume sanguíneo. Esse volume sanguíneo ele pode diminuir ou aumentar também a pressão arterial, tá? Vamos lá. Agora entramos no controle do controle a longo prazo do coração. Imagine que você da pressão arterial, Imagine que você coloque mais líquido dentro do sistema circulatório. Então olha só, se tu aumenta o volume de sangue, a pressão arterial média de enchimento circulatório aumenta, o retorno venoso também aumenta, o enchimento cardíaco aumenta, o volume sistólico aumenta, o débito cardíaco aumenta e a pressão arterial também. Então olha só, pessoal, o sistema
cardiovascular, ele é composto aí do sistema vascular e do sangue, né? Então, se tu aumenta o volume de sangue, né? Então, passa mais sangue ali no vaso. Então, se passa mais sangue ali dentro daquele vaso, né? Esse sangue que está maior, está passando mais sangue ali, ele passa fazendo uma resistência, uma pressão na parede do vaso sanguíneo, certo? Isso aumenta a pressão arterial, porque também vai aumentar o que? O retorno venoso. Então, se aumenta o retorno venoso, se esse aumento de volume de sangue aumenta o retorno venoso, né? Bora voltar para cá. Ó, se aumentou o retorno venoso, tu aumenta o que? O volume sistólico. Então, se tu aumenta o volume sistólico, tu aumenta o que? O débito cardíaco. Se tu aumenta o débito cardíaco é uma variável, tá aqui, ó. Débito cardíaco é uma variável da pressão arterial. Se tu aumenta o débito cardíaco mediante o retorno venoso, com relação ao volume de sangue, tu tem aumento da pressão arterial. Tá? Por que colocar mais líquido, né, no sangue aumenta a pressão? Porque você está aumentando a quantidade de sangue dentro do sistema vascular que possui uma capacidade limitada de acomodação, né? Aí tu tem aí um efeito número 1, um efeito mecânico, maior distensão vascular, foi o que eu acabei de explicar para vocês, e um efeito cardíaco, né? Tu tem um maior retorno venoso, igual eu acabei de explicar para vocês, e se tu tem um maior retorno venoso, tu alonga ainda mais ali aquela câmara cardíaca. E se tu alonga mais a câmara cardíaca mediante o retorno venoso aumentado, certo? Entrando mais sangue ali naquela câmara, tu aumenta o volume sistólico, né? O volume de contração ali do ventrículo. Com isso tu aumenta a pressão arterial. É simples, né? Aqui eu coloquei para vocês todo o mecanismo. Maior volume de sangue, maior enchimento circulatório, maior retorno venoso, enchimento ventricular, maior volume sistólico, maior débito cardíaco, né? Por quê? Porque se tu aumenta o volume de sangue, tu aumenta o retorno venoso e o volume sistólico. Isso acontece o quê? A curto prazo. É por isso que tu tem o controle da pressão arterial a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso acontece, isso que eu acabei de explicar para vocês, pode acontecer o que? A curto prazo. Porém, tu tem o controle, ó, a longo prazo, que é esse do meio aqui, ó, que é feito pelo rim, pelos rins, né? Os rins, ele determina o que, ó? O volume sanguíneo. Tá? Os rins determinam o volume de sangue. Mas a gente vai conversar com isso aqui mais para frente. O controle da PA, o controle da pressão arterial funciona em diferentes escalas de tempo. Tu tem controle a curto prazo, que é segundos a minutos. Controle a médio prazo, que é minutos a horas. E tu tens o controle a longo prazo, que dura dias, meses e anos. Tá? E tu tem diferentes segmentos e variáveis, tá, que controlam esse curto prazo, médio prazo e longo prazo. Determinante da pressão arterial: volume de sangue, que é regulado pelos rins, bomba cardíaca, que aí tu tem a frequência cardíaca e o volume sistólico, resistência ao fluxo de sangue, que tem a ver com o diâmetro das arteríolas, distribuição relativa do sangue, que tem a ver com o diâmetro também das veias, tá? E aí tu tem os fatores humorais, angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, bradicinina, aldosterona, e fatores endoteliais, tá? Que podem ajudar nesse controle da pressão arterial. Quem domina o controle rápido da pressão, tá? Vamos aqui agora a cada um, né? Principalmente o baroreceptores, que são os receptores de pressão. Tu tem os quimiorreceptores, que aí eles já detectam agentes químicos. Resposta isquêmica do sistema nervoso central. E aí, quem vai fazer
o controle efetor da pressão arterial a curto prazo é o sistema nervoso autônomo, que se subdivide em sistema nervoso simpático e parasimpático. E a gente já vai ver já como é que funciona tudo isso aí. Regulação a curto prazo da pressão, mecanismo de barorreflexo. Tá? Então o que acontece? Esse mecanismo a curto prazo da pressão, ele funciona através principalmente dos barorreceptores, que são os receptores de pressão. Tá? Eles ficam localizados em áreas que vão servir para sentir o sangue, né? A força que o sangue está exercendo ali na parede das artérias. O mecanismo ali de mecânico, vamos dizer assim, aonde eles conseguem sentir esses barorreceptores, por exemplo, eles conseguem sentir a força ali que o sangue está exercendo. Eles informam o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central ele toma uma atitude mediante essa informação que o barorreceptor informa a eles, né? Por exemplo, a pressão está alta, então a pressão ali que o sangue exerceu na parede das artérias ele foi elevado. Aí ele sente esse comportamento do sangue nas artérias, informa o sistema nervoso central. O sistema nervoso toma uma providência mediante isso. O sistema nervoso é como se fosse uma sala de controle, né? Aí ele não é ele que vai tomar providência, ele vai mandar. Quem vai eferir essa providência é outro sistema. Geralmente é o sistema nervoso autônomo, né? Ou aumentando a pressão arterial ou diminuindo. Por exemplo, aqui, tu tem aqui o que a gente chama de estresse circunferencial, que é a tensão da parede, principal força do remodelamento hipertensivo. Então, olha só, por exemplo, quando tu tá com hipertensão crônica, ou seja, quando tu é um indivíduo hipertenso, então se a pessoa é um indivíduo que possui hipertensão arterial crônica, né, ou seja, a pressão arterial sistólica e diastólica estão cronicamente elevadas, então no repouso, o dia inteiro, essa pressão arterial está alta. Então o tempo inteiro o sangue está passando ali naqueles vasos, fazendo uma alta tensão na parede das artérias. Isso faz com que o vaso diminua o raio. Então olha aqui, é a força que o sangue exerce empurrando radialmente a parede do vaso para fora. Isso causa uma pressão aumentada internamente, e isso ainda aumenta mais a pressão arterial. Justamente por quê? Por conta do vaso. Aqui é o principal. Deixa eu ver, porque pode atrapalhar aqui a minha câmera, né, para vocês verem a imagem completamente. Aí eu estou diminuindo a imagem aqui. Vamos lá. Olha só, esse aqui é o sistema de regulação da pressão arterial a curto prazo. Todo o esquema, né? Aí tu tem o estímulo no sistema barorreflexo, no estímulo nos barorreceptores, que são os receptores de pressão. Se tu tem, olha só, presta atenção para cá. Deixa eu botar aqui a caneta em preto, tá? Se tu tem uma baixa pressão, tu nota aqui que tem pouco estímulo. Olha, pouco estímulo sensorial. Agora, por exemplo, se tu tem uma alta pressão, ou seja, se tu tem sangue aqui exercendo muita pressão na parede das artérias, tu tem um alto estímulo. E os barorreceptores eles conseguem sentir. Aí, se a pressão ela tá alta, ele faz o quê? Ele envia um sinal ao centro de controle cardiovascular, no troco encefálico.
o tronco encefálico processa e toma uma decisão. Se a pressão estiver alta, ele ativa. Se a pressão estiver alta, ele ativa neurônios parasimpáticos. Se a pressão estiver baixa, o que ele vai fazer? Ele vai ativar neurônios simpáticos. Aí os neurônios simpáticos vão lá, o que eles fazem? Vasoconstrição, né? A noradrenalina vai ali na parede dos vasos sanguíneos e informa os vasos sanguíneos que ele tem que fazer o quê? Vasoconstrição. Aí diminui a resistência dos vasos, né? O raio do vaso ele fica menor, aumentando a resistência vascular periférica, com isso aumentando a pressão arterial. Isso a curto prazo, né? Se acontecer o contrário, se a pressão estiver elevada, né, a curto prazo, tu vai ativar o centro de controle cardiovascular, vai ativar neurônios parasimpáticos. Esses neurônios parasimpáticos vão diminuir a pressão arterial. Então isso é um controle de segundos a minutos, é rápido, é um controle muito rápido, né? A resposta, por exemplo aqui, número 4, resposta efetora, né? Então olha só, pressão baixa, tu tem uma maior contratilidade cardíaca e um aumento da frequência cardíaca. Então se a tua pressão tá baixa, ele vai aumentar a tua frequência cardíaca, vai aumentar a constrição dos vasos. Tudo isso aumenta a pressão arterial, se a pressão estiver baixa. Se a pressão estiver elevada, por exemplo, tu acabou de fazer o exercício, né? Então tua pressão está elevada, tá correndo. Só que aí tu terminou. Daqui a pouco o que vai acontecer? Tu tem muita atividade do nervo vago, tu tem a tua diminuição da frequência cardíaca, diminuição também da força de contração do ventrículo esquerdo e vasodilatação. Tudo isso vai fazer o quê? Diminuição do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Com isso tu vai o quê? Diminuir a pressão arterial. Então tudo vai voltar, pessoal, tudo sempre vai voltar para cá. Agora toda a regulação da pressão arterial vai voltar para débito cardíaco e resistência vascular periférica. Todo o mecanismo vai voltar para essas duas coisas aqui. Por quê? Porque a pressão arterial, ela depende dessas duas variáveis. Então tu vai controlar a pressão arterial, o teu organismo fisiologicamente vai controlar a pressão arterial manipulando essas duas variáveis. Essas duas variáveis que são fisiológicas, tá? Então tudo vai voltar para aí. OK? Regulação a curto prazo. Então tu tem, por exemplo, queda da pressão arterial. Aí tu tem os sensores lá no arco aórtico, que são os baroreceptores, e no seio carotídeo. Tu tens muitos baroreceptores, tem muitos receptores de pressão nessas duas estruturas aqui, que é o arco aórtico e no seio carotídeo. Essa é a anatomia deles. Aí tu tem a integração neural, tá? Lá no núcleo do trato solitário, centro de controle cardiovascular. Isso é uma integração neural de vias aferentes. Então eles vão receber essa informação e vão, depois de receber essa informação, o teu sistema nervoso central ele vai passar um comando. Então ele recebeu a informação dos baroreceptores, alguém passou a informação para eles. Olha, alguém passou a informação pro sistema nervoso central que houve queda da pressão arterial. Ele recebeu essa informação e vai mandar um comando a partir disso. Ele vai mandar o comando para quem? Para a via simpática ou parasimpática do sistema nervoso autônomo, que é uma via eferente, ou seja, ele vai fazer alguma coisa, certo? Aí pode ser uma constrição de veias e artérias. Por quê? Porque a pressão caiu, então tu tem que aumentar a resistência vascular. E tu tem um aumento do volume de sangue ejetado,
e também um aumento da frequência cardíaca. Tudo isso aumenta a pressão arterial. Por quê? Porque eles acabaram de mexer nas duas variáveis que correspondem à pressão arterial. O baroreflexor é excelente para mudanças rápidas. Imagine uma pessoa levantando rapidamente da cama. Então, ao ficar em pé, o sangue se acumula nos membros inferiores. Tu tem um menor retorno venoso, um menor volume sistólico, um menor débito cardíaco e com isso, tu tem uma menor pressão arterial. Se tu levanta rápido da cama, né? Tu tem essas mudanças muito rápido. Então tu tem uma mudança de queda de pressão muito rápida. E aí o barorreceptor ele consegue sentir em segundos e aumentar o quê? Ele vai mandar a informação para o sistema nervoso central de novo. E com isso o sistema nervoso central vai dizer, olha, sistema nervoso simpático, começa a agir aí porque houve queda de pressão. E o sistema nervoso simpático vai lá e faz o quê? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a contratilidade, aumenta a vasoconstrição e com isso a pressão é regulada normalmente. Esse é um dos motivos pelo qual você não desmaia toda vez que se levanta. Às vezes tu pode se levantar muito rápido e tu pode sentir essa mudança de pressão. E sentir um desconforto ali, uma tontura. Então, por conta disso que eu acabei de explicar. Porque houve tu sente essa tontura, por quê? Porque houve o quê? Uma mudança de pressão arterial muito brusca, muito rápida, né? Mas o baroreflexo não é o principal regulador crônico. Essa distinção é fundamental. O baroreflexo é muito rápido, mas relativamente menos importante para estabelecer um nível crônico de pressão arterial. O rim é muito mais importante para isso, tá? Então, olha só, o que acontece, pessoal? Esse sistema aqui, que é o sistema dos barorreceptores, eles só controlam a pressão a curto prazo. Mas, por exemplo, quando você pode virar uma pessoa hipertensa, certo? Mas quando você vira uma pessoa hipertensa, parece, tá, que o primeiro mecanismo que faz você virar hipertenso, o primeiro mecanismo que pega defeito, que dá defeito é o sistema do barorreceptor, é o sistema baroreflexo. Por quê? Porque simplesmente tu pode ficar hipertenso cronicamente e aí o que vai acontecer aqui? O barorreceptor, olha, por exemplo, vamos lá. O barorreceptor, ele não fica detectando se a pressão está elevada. Aí olha só o que acontece. Ele começa a disparar, né? Ele começa o disparo, o sinal ali do barorreceptor, ele fica muito elevado. Quando a pressão está alta, né? Obviamente. Ó, por exemplo, tá aqui, ó, pressão alta, ó, tu tem muito sinal do barorreceptor. Ele vai fazer com que o quê? Ele vai mandar uma informação lá para o sistema nervoso, fazendo com que ocorra a diminuição da pressão arterial. Só que, cara, se a pressão arterial ficar cronicamente elevada, ele vai começar a achar que essa é a tua pressão arterial normal. Então ele cria uma adaptação, tá, com relação a essa pressão arterial. Então a pressão arterial elevada para ele, pode ser que para ele fique normal. Então, por exemplo, a tua pressão arterial, que é 120 milímetros de mercúrio por 80, se ficar todo dia, né, durante meses, 150 milímetros de mercúrio por 90, ele vai achar que essa é a tua nova pressão arterial normal. E aí tu pode ficar hipertenso. Então o primeiro mecanismo aí que dá problema é no barorreceptor, porque ele pode começar a achar que essa pressão arterial que está elevada é anormal, tá? Mas em via de regra, né, esse é o controle a curto prazo. E aí agora a gente vai para o controle da pressão arterial a médio prazo, que é minutos e horas. Esse controle da pressão arterial a médio prazo,
ele depende principalmente do sistema renina, angiotensina, aldosterona, certo? Depende também da vasoconstrição relacionada à angiotensina, relaxamento por estresse dos vasos, deslocamento dos líquidos pelos capilares e mecanismos hormonais associados, tá? Mas o principal mecanismo é o sistema renina-angiotensina, tá? A médio prazo. Sistema renina-angiotensina, imagine, pressão arterial caiu, né? Aí o que vai acontecer? Se a pressão arterial caiu, o fluxo de sangue e perfusão lá para os rins fica diminuído. Por quê? Porque tu tem menos fluxo de sangue. Se a pressão arterial cai, o fluxo de sangue cai. Tu tem maior liberação de renina. E aí tu tem uma liberação desse angiotensinogênio, transformando e ativando e liberando a angiotensina 1, que age sobre a ECA. O que é a ECA? Enzima conversora de angiotensina. Tá? Então, por exemplo, tu tem remédio que é remédio que tem ação nessa ECA aí, enzima conversora de angiotensina, tá? E a angiotensina pega e se transforma aqui e libera a angiotensina 2. A angiotensina 2 produz vários efeitos. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Então ela simplesmente, por exemplo, o teu vaso, né? Ele está aqui. Ele tem esse calibre aqui. A angiotensina faz ele ficar com esse calibre aqui, ó. Aí o que vai acontecer? O sangue vai passar fazendo o quê? Muito mais pressão. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo aqui está diminuído pela alta resistência vascular, por conta da vasoconstrição. Então a angiotensina 2 ela tem a capacidade de ir lá no músculo vascular liso e fazer o que? Vasoconstrição. Ela diminui o calibre do vaso. Com isso, o que vai acontecer? Aumento da pressão arterial. Tá? Ó, angiotensina 2, efeito vascular. A angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Ela aumenta o que? A resistência vascular periférica. Isso aumenta a pressão arterial. Esse mecanismo demora 20 minutos para ser ativado. Então nota que se eu estou sentado aqui, se eu me levantar com tudo, se eu me levantar rápido aqui dessa cadeira, eu vou ter uma regulação da pressão em segundos. Quem vai fazer isso? O barorreceptor, né? Esse mecanismo aqui não vai ter muita influência nessa hora que eu levanto aqui da cadeira, nem da cama. Ele não vai ter muito efeito. Ele vai ter efeito quando? Em 20 minutos mais ou menos. Certo? Angiotensina e rins. Aqui está uma parte ainda mais importante. A angiotensina 2, ela aumenta a reabsorção renal de sódio e água. E também tem ação aonde? Numa maior liberação de aldosterona, que também aumenta a reabsorção de sódio, né? E a água acompanha o sódio. Tu aumenta o volume extracelular e o volume de sangue. Tu aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. Tá? Esse sistema é ativado quando a perfusão de sangue está baixa. Desculpa, a perfusão renal está baixa. Ou seja, quando a tua pressão está baixa. Tu teve uma queda de pressão, né? Teve uma queda, tu está tendo ali uma queda de pressão. Tua pressão está baixa. O que vai acontecer? Todo esse mecanismo aí. A angiotensina, além de fazer vasoconstrição nos vasos, ela tem ação também nos rins, aumentando a reabsorção de sódio e água. Isso aumenta o que? O volume de sangue, aumentando o retorno venoso. Se tu aumenta o retorno venoso, tu aumenta o que? O volume sistólico. Isso tu aumenta o volume sistólico, tem ação aonde? No débito cardíaco. Isso tu tem aumento do débito cardíaco. Aí, ó, tudo volta pro débito cardíaco aqui e resistência vascular periférica. A angiotensina ela tem ação nessas duas vias, né? Ela tem ação nessas duas vias fisiológicas com relação à pressão arterial. Tá? Relaxamento por estresse. Imagine que o volume sanguíneo aumenta rapidamente, né? Os vasos são distendidos,
mas os vasos não permanecem indefinidamente na mesma condição de extensão. Eles sofrem relaxamento por estresse. Isso permite que a capacidade vascular aumente gradualmente, ajudando a reduzir o impacto inicial do aumento do volume sobre a pressão. Então o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles tendem a se adaptar a esse aumento do volume de sangue. Então olha só, tu aumentou o volume de sangue, e esse aumento do volume de sangue, ele foi além da capacidade do vaso em lidar com aquele sangue ali. Então tu tá além da capacidade o aumento do volume de sangue, ele aumenta o quê? A resistência do sangue no vaso. Por quê? Porque tem mais sangue, né? Tu aumentou o volume de sangue. O sódio também aumenta o volume de sangue. Só que o vaso sanguíneo, em pouco tempo, ele consegue se adaptar. Então ele aumenta a distensão do vaso. Ele aumenta a distensão dele. Para quê? Para se adaptar a esse novo volume de sangue. Isso a gente chama de relaxamento por estresse. Então, o sangue, ele estressou a parede do vaso, e com isso, o que o vaso fez como resposta? Relaxou. Então, ele aumentou de calibre. Porque a gente sabe que o volume, que o vaso, ele tem um... Ele está sempre vaso, a parede do vaso possui o quê? Músculo vascular liso. Então ele tem um tônus. Esse músculo vascular liso, ele tem um tônus, né? Ele está sempre pré-contraído, vamos dizer assim. E aí por esse estresse que o sangue fez lá no músculo vascular liso, ele relaxa. Então ele aumenta de calibre, né? Isso diminui a resistência. Aqui é todo o mecanismo do sistema renina, angiotensina e liberação também de aldosterona, né? Tu tem aqui, ó, o rim, aí o rim, bora lá. O rim secreta renina, que atua onde? No angiotensinogênio no fígado. O angiotensinogênio libera angiotensina 1, aí ele vai lá no pulmão, e a enzima conversor de angiotensina, que é a ECA, transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2, eu já falei para vocês que ela é um potente vasoconstritor, mas ela não tem só ação nos vasos para fazer vasoconstrição. Ela vai lá na adrenal e libera aldosterona, né? E a aldosterona também tem ação aqui nas arteríolas. Essa aldosterona também aumenta, né, a reabsorção de sódio, aumentando a vasoconstrição, aumentando a pressão arterial. Com esse aumento da vasoconstrição e também o aumento da pressão arterial, tu tem menos fluxo de sangue lá para os rins. E aí simplesmente os rins vão fazer o que? Retenção de sódio e água, aumentando o que? O volume de sangue, né? Esse é o mecanismo a médio prazo. Agora vamos para o mecanismo de regulação da pressão arterial a longo prazo. Esse mecanismo de regulação da pressão arterial a longo prazo, ela depende muito dos rins e líquidos corporais, tá? O princípio básico é o seguinte: ingestão de sódio e água, tá? Igual a excreção de sódio e água. Se o rins não consegue eliminar adequadamente o que entra, né? Sódio e água ficam no organismo. Isso aumenta o volume de sangue, aumentando o retorno venoso, aumentando o débito cardíaco e aumentando a pressão arterial. Isso tudo eu já expliquei para vocês. Sistema rim líquidos corporais, diurese de pressão. O aumento da pressão pode duplicar o débito renal. Então o que acontece? Deixa eu só vir. Na diurese de pressão, o aumento da pressão arterial pode duplicar a excreção de sal. Então olha só, o que acontece aqui? Deixa eu pegar aqui. Olha, se tu tem um aumento da pressão arterial, o rim vai fazer você urinar mais. Para quê? Para você eliminar
o líquido, o volume extracelular de sangue. Então ele aumenta teu débito urinário. A natriurese de pressão também é a mesma coisa. Vai aumentar o quê? A excreção de sal. Por quê? Porque o sódio, o sal, ele vai fazer o quê? Ele aumenta teu volume de sangue. Ele leva mais sangue, ele leva mais volume, né, de água, por exemplo. O sódio ele leva mais água para o sangue, aumentando o volume plasmático. E aumentando o volume de sangue, com isso aumentando a pressão arterial. Aqui, ó, aumento da ingestão de sal. Então, por exemplo, vamos dizer que tu tá comendo muita coisa com sódio, aumentando o sal, aí o sal, ele aumenta o que? O volume extracelular de sangue. Isso aumenta a pressão arterial. Com esse aumento da pressão arterial, tu tem uma redução de renina e angiotensina. Por quê? Porque esse mecanismo aqui da renina e angiotensina, elas aumentam a pressão arterial por ter magnitude aonde? Dentro da resistência lá periférica total, né? Redução da retenção de água e sal, retorno do volume extracelular para o volume normal, tudo isso atuando lá nos rins, né? E retorno da pressão arterial praticamente ao normal. Tá? Esse é o evento sequencial aí, se a tua pressão tiver aumentada, né? Por que aumentar a resistência periférica total não necessariamente mantém a hipertensão para sempre, tá? Então imagine um aumento aí da resistência e com o aumento da resistência a pressão arterial aumenta imediatamente pela equação lá que a gente colocou, né? Débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então a pressão permanecerá alta. Por que não permanece alta a longo prazo? Por que isso acontece? Porque esse aumento da pressão arterial pela resistência vascular periférica somente acontece a curto prazo. Porque se os X estiverem funcionando normalmente, ele vai aumentar a natriurese e a diurese de pressão, né? E vai fazer tu urinar mais, por exemplo, né? E o volume de sangue diminui. Então o volume de sangue dentro daquele vaso que está com mais resistência, que diminuiu, né, de calibre, de diâmetro, mesmo assim o volume de sangue que está ali ele é diminuído. Então tu aumenta o débito cardíaco e isso faz com que a pressão arterial volte ao normal. Porque tu tem menos retorno venoso para lá, né? Menos retorno de sangue para o coração, também tu diminui o volume de sangue naquele vaso. Então tu tem um menor débito cardíaco. Isso faz com que tu diminua a pressão arterial, porque o débito cardíaco novamente é uma variável da pressão arterial. Eu estou falando muito de débito porque sempre vai voltar para cá, ó. A gente sempre vai voltar cadê? A gente sempre vai voltar para cá, ó. Se eu quero colocar aqui em vermelho, a gente sempre vai voltar para cá, pessoal. Débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Todas as ações vão voltar para essa multiplicação, para esse produto aí, tá? Todas as ações a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Agora sim, o mecanismo fisiológico ele é diferente, porém vai sempre voltar para aí. Onde entra o sódio? O sódio é fundamental. Imagine a ingestão de sódio, né? Aumenta, tendência à retenção de sódio, a água é retida, volume extracelular aumenta, volume sanguíneo aumenta, retorno venoso aumenta, débito cardíaco aumenta. Com isso a pressão arterial também vai aumentar. Mas normalmente, quando a pressão arterial aumenta, tu tem menor liberação de renina, então tu vai ter menor liberação de angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Ela tem menos ação na liberação de aldosterona, menor reabsorção renal de sódio, maior excreção de sódio. Então os rins eles reabsorvem menos sódio, ainda fazem tu excretar mais sódio, né? E o volume
retorna em direção normal. Então o volume de sangue retorna ao normal, tá? Então o que acontece? Vamos lá, começou o teu volume de sangue, o teu volume de plasmático, ele aumentou, certo? Simplesmente porque tu comeu muito sal hoje, certo? Não só hoje, mas tu tá comendo sódio direto, né? Isso aí a longo prazo, durante alguns dias, vamos dizer assim. O teu rim, ele vai diminuir a reabsorção desse sódio e fazer você aumentar o débito urinário. Isso diminui o que? O volume de sangue. Fazendo com que? Porque a pressão arterial volte a valores normais. Tá? Então esse aqui é todo o mecanismo, né? O mecanismo da pressão arterial. Débito cardíaco depende de frequência cardíaca, volume sistólico. O volume sistólico ele depende do retorno venoso, né? Da frequência cardíaca também. E da contração ali, né? Da força de contração do ventrículo esquerdo. E aí, o retorno venoso, ele tem dependência do quê? Do volume de sangue. Como eu já expliquei para vocês. Se o volume de sangue estiver alto, o retorno venoso aumenta, o volume sistólico aumenta, a pressão arterial aumenta. Já a resistência vascular periférica depende aqui das arteríolas, né, da vasodilatação ou vasoconstrição das arteríolas. Isso pode aumentar ou diminuir a resistência periférica total. Pressão arterial, né? Se a pressão arterial está baixa, vamos lá, vamos marcar aqui o regulamento aqui, regulação, né? Se a pressão arterial diminuiu, o baroreceptor tem um impulso menor, né? Justamente porque a pressão arterial tá diminuída, ou seja, o sangue está passando fazendo pouca resistência ali na parede dos vasos, então os baroreceptores estão sentindo menos. O que eles fazem? Uma resposta da atividade simpática. Aí tu vai ter o que? Vasoconstrição, o raio dos vasos diminui, aumentando o que? A resistência vascular periférica. O que vai acontecer também? Aumento da pressão arterial. Tu vai ter uma maior atividade simpática renal, uma maior retenção de água e sódio. Então, se a tua pressão está baixa, tu também tem uma menor perfusão de sangue, né? Tem uma maior perfusão de sangue lá pros rins. Só que também tu tem uma atividade simpática aumentada nos rins. Isso faz os rins ter mais retenção de sódio e água. Isso aumenta o volume de sangue, aumentando o débito cardíaco. Então toda essa regulação vai servir para quê? Para quando a tua pressão arterial estiver diminuída, ela voltar ao normal. Pressão arterial diminuiu, aí tu tem uma maior retenção aqui de água e de sódio, isso aumenta. A aldosterona também aumenta o quê? O que a aldosterona faz? Aumento da reabsorção reabsorção e retenção do sódio, certo? A angiotensina diminui o calibre do vaso. Tá aqui, o músculo vascular liso, ele tem a função aqui de contrair. E aí, se esse músculo vascular liso ele contrai, ele diminui a resistência das artérias, principalmente as arteríolas, aumenta a pressão arterial. Aqui é todo o mecanismo, né? Tempo. Aqui é o tempo, principais mecanismos. Se for, por exemplo, um mecanismo de pressão arterial de segundos, os baroreceptores do sistema nervoso simpático e parasimpático vão corrigir. Correção, vamos lá, correção imediata. Só que isso aqui não tem muita, né, não tem muita importância a longo prazo. Segundos e minutos, tu tem aí quimiorreceptores, resposta isquêmica do sistema nervoso central, né? Isso aqui é um sistema de defesa contra quedas importantes, né? Os quimiorreceptores. Minutos e horas, angiotensina 2, vasoconstrição, relaxamento por estresse, deslocamento capilar, sustentação intermediária. Eu já falei para vocês que isso aqui
esse mecanismo aqui ele começa a ser ativado em 20, 30 minutos, né? Que aí faz uma correção ali da pressão arterial mais intermediária. Horas e dias: rins, retenção e excreção de sódio e água, recuperação do volume, né? Dias e anos: rins, mais líquidos corporais, mais raios e hormônios, né? Determinação da pressão crônica. Então o que acontece, pessoal? O mecanismo aqui mais potente de regulação da pressão arterial é realmente os rins, porque os rins que vão determinar essa pressão arterial a longo prazo. Agora, por exemplo, se esses rins estiverem funcionando normalmente, né? Porque, enfim, se tu não, por exemplo, se a pessoa não é hipertensa hoje, mas tem hábitos ruins, como da obesidade, sedentarismo, e tem também, por exemplo, uma genética para ser hipertenso, né, com familiares hipertensos, mãe, pai, avô. Se tu manter essa elevação crônica da pressão arterial, comendo sódio, enfim, você vai ficar hipertenso, né? Uma distinção muito importante: pressão arterial é diferente de fluxo sanguíneo. Tá aqui, ó. Pressão arterial é diferente de fluxo sanguíneo. Pressão arterial é a força, energia de pressão dentro do sistema. Fluxo é a quantidade de sangue que passa por determinado ponto por unidade. Existe uma relação entre a pressão e o fluxo, né? Existe uma relação entre a pressão arterial e o raio, tá? Então olha só, que o raio tem a ver com a resistência. Então, por exemplo, se a resistência está muito alta, tu tem menos fluxo sanguíneo. Deixa eu escrever aqui. Espera aí. Vou escrever aqui para vocês. Aqui, ó. Ó. Se a resistência está alta, a pressão arterial se eleva e o fluxo de sangue diminui. O que acontece aqui, pessoal? Deixa eu até ver se eu consigo, se eu mudo aqui, eu vou botar para vermelho. Aí. O que acontece, pessoal? O sangue ele vai passando de uma área com mais resistência para uma área que tem menos resistência, certo? Então ele vai passando de uma área com uma pressão arterial elevada para uma pressão arterial menor. Então, por exemplo, quando o ventrículo esquerdo ele contrai e ejeta sangue lá na aorta, a pressão arterial naquela aorta ela está muito alta. Mas quando ela vai passando e se ramificando para artérias cada vez menores até chegar lá nos capilares, a pressão ela é muito menor. Então a pressão arterial ela vai passando, o sangue, né, o fluxo de sangue ele vai passando de uma área que tem menos pressão arterial, menos resistência, para outra. Se, por exemplo, se a pressão lá na aorta tiver muito mais alta, que o ventrículo não conseguisse, por exemplo, vencer aquela pressão, que a gente chama isso de pós-carga, o sangue não ia sair dali, tá? Portanto, o gradiente de pressão maior, o fluxo tende a aumentar a resistência e aí o fluxo tende a ser menor, tá? Ó, pressão maior, fluxo tende a ficar com maior resistência e o fluxo de sangue fica menor, né? Por isso que, por exemplo, quando tu está fazendo exercício, tu tem o quê? Tu tem um maior fluxo de sangue para onde? Para os músculos que tu tá ativando. Por quê? Porque eles passam pela vasodilatação. Então eu tenho uma vasodilatação redistribuindo o fluxo de sangue para aquela área que está precisando de mais de fluxo de sangue, que no caso aqui que eu estou falando são os músculos. Se tu está fazendo uma corrida, o quadríceps está precisando de sangue. Por quê? Porque tu está utilizando muito aquele músculo. Ele precisa de sangue, de oxigênio e nutrientes.
Então o fluxo de sangue tem que ir para lá. Como é que ele vai ser distribuído? Através de vasodilatação daquelas artériolas e capilares que estão colocando o sangue para lá, fazendo mais resistência em outras áreas que não estão sendo ativadas ali, tá bom? Porque a pressão cai ao longo da circulação, justamente por causa disso que eu acabei de explicar. Tá? Então elas vão passando de uma área que está com menos resistência para outra, certo? Tudo dentro desse mecanismo aqui. A pressão lá nas veias é menor. Que, por exemplo, eu já falei para vocês que o sangue que chega nos tecidos, por exemplo, o sangue que chega no músculo, o sangue que sai do coração, do ventrículo esquerdo, chega no músculo, esse mesmo sangue tem que voltar. Se a pressão arterial, se a pressão venosa estiver alta, esse retorno venoso vai estar menor. Então tu vai ter menos retorno de sangue. Então a pressão das veias, elas são menores do que nas artérias. Por quê? Porque o sangue tem que retornar para o coração. Isso aqui é todo o mecanismo que a gente já conversou dentro dessa aula, né? Aqui, ó, pressão arterial, aí as regulações da pressão arterial. Isso aqui a gente já conversou, vamos lá. Ó, frequência cardíaca depende muito do sistema nervoso simpático e catecolaminas. Então, as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, elas aumentam a frequência cardíaca. Tá? O volume sistólico. Pô, o volume sistólico tem a ver com o quê? Contratilidade. Contratilidade. O que é contratilidade? A força que o ventrículo esquerdo faz para ejetar o sangue. Então, se ele está batendo, o ventrículo esquerdo está batendo muito forte, está ejetando sangue muito forte, ele consegue ejetar mais sangue. Pré-carga, né? O que é a pré-carga? Ali o retorno de sangue que entra naquela câmara cardíaca antes da sístole. Então, se tu aumenta a pré-carga, se tu aumenta o retorno venoso, se tu aumenta o fluxo de sangue entrando naquela câmara antes da contração, tu aumenta a sístole. Então tu aumenta o que? O volume sistólico. Resistência vascular, inervação direta do sistema nervoso simpático aqui, por exemplo, noradrenalina, que tem efeitos ali sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos. Isso aumenta o que? A constrição ou vasodilatação, né? Regulação circulante de catecolaminas. Isso aí tu tem mais a ver com efeitos humorais, né? Liberação aqui da angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor, e reguladores normais, né? Óxido nítrico. Então, o óxido nítrico ele diminui a resistência, né? A angiotensina 2 já aumenta a resistência. O oxigênio aumenta ali também a resistência ao fluxo. Enfim, isso tudo a gente já conversou e muito agora. A grande ideia de toda a fisiologia da pressão arterial, se você guardar apenas uma sequência, guarde esta: curto prazo, pressão, barorreceptores, sistema nervoso, sistema autônomo, coração e vasos. Médio prazo, né? Pressão, renina, angiotensina 2, vasoconstrição, retenção de água e sódio. Longo prazo, rins, né? Que é toda a regulação da pressão arterial, todo o esquema regulatório da pressão arterial que a gente já conversou bastante. Espero ter ajudado vocês nessa aula sobre a regulação da pressão arterial e tamo junto.